Boa tarde, eu me chamo Francisca, venho de Moçambique, falo português e dizer que, primeiramente, quero aqui agradecer a Deus e também agradecer ao pastor Crício por essa oportunidade de eu estar aqui hoje para poder dar o meu testemunho. Dizer que eu, já em 2018, vinha assistindo às pregações do pastor Cris. E uma das pregações que mais me marcou, a primeira que eu assisti foi Eduque o seu espírito. E eu perguntava-me como educar o meu espírito, E daí eu fui buscando mais as pregações do pastor Cris, fui aprendendo com ele, fui fazendo muitas anotações, mas foram muitas anotações mesmo, muitos vídeos dele, fui mandando para as pessoas, e eu ia para o trabalho a escutar sempre as pregações do pastor Cris, e voltava para casa, escutava de novo, então colocava aquilo todo o que ele dizia, não só em teoria, mas também na prática. Fui aprendendo assim muito com ele. E só dizer que em 2025, eu aqui na Alemanha, e que eu recebi a revista The Evo, E isso foi no dia 11 de outubro de 2025, eu saía do hospital com as minhas crianças, e eu tinha muitas preocupações, porque estava vindo de umas grandes batalhas, onde eu dizia, meu Deus, me ajude, o que eu posso fazer? E uma das respostas que eu encontrei foi quando recebi a revista do pastor Cris, e quando eu encontrei essa revista, eu perguntava onde era o elevador, e ele me explicou, então eu fui caminhando, quando eu entro no elevador, então, a mesma pessoa que eu acabava de perguntar onde era o elevador, ele bateu-me, acenou-me assim nas costas e deu-me aquela revista. Praticamente, eu posso dizer aquilo, foi um anjo que Deus enviou naquele momento em que eu precisava. Quando eu passo o folho, eu vejo a figura do pastor Cris. Do pastor Cris, eu disse, não é possível, como? Então, comecei a folhear mais, e quando eu olho, vejo o endereço, que tem uma igreja aqui, a Embaixada de Cristo, aqui na Alemanha. Eu disse, como desde 2018, eu escuto o pastor Cris, eu estou aprendendo com ele praticamente dizer que sou filha do pastor Cris na fé. E como é que eu não sei dessa igreja aqui, que o pastor Cris tem o seu ministério aqui? Então eu disse, ok, tudo muito bem, eu li um bocadinho, e passando uma semana, eu dormindo, então senti aquele chamado de que eu tinha que ir naquele dia à igreja, naquele endereço. Então eu obedeci aquela palavra, preparei e vim em busca da igreja da Embaixada de Cristo. E quando cheguei aqui, eu entrei e começou aquela oração em línguas, em inglês e tal. E quando eu entrei, dizer que a primeira coisa, eu me identifiquei naquele ambiente. Foi um ambiente, de quando a gente percebe que quem está guiando os nossos passos é o próprio Deus. E eu disse, glórias a Deus, e aqui, obrigada, Senhor. E oramos e tudo mais, e quando terminamos, dizer que eu perguntei se também não havia em alemão. Então, me disseram que às 10 era em inglês e às 13 era em alemão. Em inglês era com o pastor Chuca e às 13 era com a pastora Mirabel. E quando eu cheguei aqui, encontrei a pastora Mirabel, e eu perguntei, disse que o culto começava às 13 horas, e eu decidi de novo esperar o culto começar. E esperei, então, a pastora Mirabel ministrou o culto, e foi uma coisa dizer que eu já há tanto tempo buscava, fiquei muito feliz por Deus ter me indicado essa direção, por ter me indicado a Embaixada de Cristo aqui, todas as pregações com as anotações do pastor Cris, um homem cheio de Deus, usado por Deus para libertar o povo da escuridão, tirar o povo daquilo que a gente às vezes acredita, coisas que nem são verdades, mas ele conseguiu, ele abre a nossa visão espiritual, ele mostra-nos o caminho. E eu disse, glórias a Deus, com tantas anotações que ele tinha, e eu decidi também fazer parte desse grupo de evangelização, porque, olha, se eu estou aqui,
desde 2018 e eu não conhecia a igreja, só conheci em outubro de 2025, significa que, como o pastor Cris mesmo diz, que nós temos que sair, temos que evangelizar, temos que procurar encontrar o último, né? Aquele que vai ser evangelizado, que significa que precisa de ser feito ainda um grande trabalho. E eu decidi me juntar a esse grupo de evangelização, estou agora também a participar na evangelização para também alcançar aqueles outros que precisam de encontrar aqui a palavra. Eu acredito que tem pessoas aqui que até vieram da Nigéria ou de outros países que acompanham o pastor Cris e não sabem que existe aqui o ministério dele, né? Como eu assim acompanhava, tenho anotações, tantos postavam os vídeos dele, enviava, mas eu não sabia que, afinal de contas, ele tem o seu ministério aqui, porque as palavras dele são palavras cheias de vida, são palavras de bênção, são palavras que levantam a pessoa para a fé, desperta, é o despertar que Deus colocou nos dias de hoje, esse despertar, porque às vezes nós não temos esse despertar. Muitos dizem que creem em Deus, mas quando vamos ver, a fé não é aquela que Deus quer que a gente tenha, né? Mas essa fé é uma fé inabalável, uma fé que vem. Qualquer coisa pode acontecer, mas nós estamos sempre, nos posicionamos naquela fé. E é esse ministério do pastor Cris que ele mostra essa visão de não devemos nos abalar, mas continuarmos firmes nessa nossa fé e esse despertar. E por isso eu dou glórias a Deus por todos os dias, todos os meses, termos a Rapsódio para poder nos fortalecer na fé. E eu agradeço bastante esse ministério. E dizer que Deus abençoe esse ministério do pastor Cris, que continua usando a ele, um homem cheio da palavra de Deus, né? Que podemos sentir isso quando ele fala, quando ele nos dá essa direção, esse caminho. E dizer que estou muito feliz e creio que um dia eu irei conhecer pessoalmente o pastor Cris, em nome de Jesus Cristo, né? E eu agradeço ao ministério, a pastora aqui Mirabel, o pastor Chuca, que tem nos conduzido nesse caminho de fé. E muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.